Saudações, gente bonita, mestre líder aqui falando em Goiás, 16 horas. E eu fiquei devendo da série sobre o colapso dos Estados Unidos. Nesse nós vamos discutir o colapso geopolítico. Porque, bom, o poder geopolítico de uma nação depende, indiscutivelmente, da soma de dois fatores principais. É claro que há outros fatores, mas os dois principais são o poder militar e o poder econômico, certo? Os principais, não são os únicos, mas o poder econômico e o poder militar são os mais importantes. Então a gente vai começar por eles. Vamos falar sobre o poder militar dos Estados Unidos. Eu às vezes publico vídeos curtos em outras plataformas, certo? E nas outras plataformas não é incomum pessoas que não têm muita familiaridade com o tema comentarem. E o que elas comentam? Ah, os Estados Unidos são a maior potência militar do mundo, o mundo treme diante dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm não sei quantas bombas, os Estados Unidos são um poder supremo, e não sei o que, e não sei o que. Cara, essas pessoas não estão nem erradas, de tão erradas que elas estão. Porque veja bem, vamos começar por as tais bombas atômicas. Supostamente os Estados Unidos têm cerca de 5 mil delas, correto? Mas qual que é o estado delas? Nós já falamos sobre, especificamente, 400 Minuteman III. O que são os Minuteman III? São mísseis intercontinentais de CBM, né? Que estão em silos de estados do meio oeste americano. Wyoming, Idaho, Montana, para serem usados em caso de guerra nuclear. Esses CBM são intercontinentais, eles poderiam atingir várias partes da Rússia. Só que temos um problema. O próprio governo dos Estados Unidos admitiu recentemente que não existe ninguém, não existe mais ninguém vivo que saiba operar essas armas. Vocês têm noção do que é isso? Quer dizer, pelo menos 400 mísseis intercontinentais termonucleares estão absolutamente inutilizados, porque não existe ninguém vivo que saiba fazê-los funcionar. Simples assim. A prova de que isso é verdade foram outras reportagens que aconteceram algumas semanas ou meses antes disso. Numa delas, o próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos admitia que soltou algumas armas, mas que perderam o controle delas sobre o oceano. Então, elas simplesmente caíram. Traduzindo, eles não conseguiram fazer ela explodir. Conseguiram fazer ela voar, mas não conseguiram mirar direito, nem conseguiram fazer ela explodir. Depois, a inteligência russa divulgou informações com provas que registrou um fenômeno interessante. Quando um armamento nuclear explode, ele libera isótopos específicos que não são encontrados na natureza. Quer dizer, na verdade são, mas em quantidades absurdamente mínimas. Então, se você explode um artefato nuclear, ele libera isótopos que são capturados por satélites, certo? Os Estados Unidos têm desses satélites, a França tem, o Japão tem, a Rússia, evidentemente, tem, a Índia tem, a China tem. Então, são capturados por satélites. Então, os satélites russos capturaram a emissão desses isótopos. Foi mais ou menos na época que a Rússia tinha feito alguns testes nucleares com os próprios mísseis hipersônicos, lançados da região de Kaliningrado até a península de Kamchatka. Eles não viram a trajetória porque foi hipersônica, mas detectaram, como os próprios russos não fizeram questão de esconder, detectaram o lançamento e detectaram a chegada. Detectaram o tempo que levou, então ficou claro qual era a velocidade. Então, para o mundo inteiro ficou claro, os russos realmente têm mísseis hipersônicos.
que não podem ser detectados e não têm trajetória balística. Perfeito? É isso. Então eles fizeram uma série de lançamentos para mostrar para os Estados Unidos os músculos, né? Aí os Estados Unidos, pouco depois, fizeram seus próprios testes. Voltando ao caso desses experimentos, vamos chamar, dos Estados Unidos. Os russos detectaram os isótopos, que é a assinatura isotópica, mas não detectaram a assinatura tectônica. Como assim assinatura tectônica? Quando os russos lançaram os próprios mísseis, foi detectado tanto a assinatura isotópica quanto a assinatura tectônica. Ou seja, detectou-se que a arma nuclear explodiu e detectou-se que quando a arma nuclear explode, ela dá um soco muito grande na superfície terrestre e isso fica registrado como um pequeno terremoto, certo? No mundo inteiro você tem sismógrafos capazes de detectar isso. Agora, no caso do lançamento dos Estados Unidos, a assinatura isotópica foi detectada, mas a assinatura tectônica não foi. A sismográfica, né? Sismológica, não foi detectada. Então o que aconteceu? O que aconteceu é simples, o míssil simplesmente não explodiu. Explodiu como uma bomba suja. Se você lança um pedaço de metal com material atômico dentro, é óbvio que ele vai se espalhar. E o isótopo vai se espalhar e vai ser detectado por satélite. Mas se ele não explodir, a assinatura sismológica não vai ser detectada, porque ele não explodiu, não deu coice na Terra. Então isso demonstrava, de maneira basicamente inequívoca, juntando esses dois experimentos, aquilo que o próprio Departamento de Defesa afirmou. Eles não sabem mais como fazer os Minuteman 3 explodir. Eles admitiram que não sabem mais como fazer com que 400 desses Minuteman 3 explodam. Mas a pergunta que não quer calar é, serão só esses 400 que eles não sabem mais como fazer explodir? Porque quantos modelos de ICBM os Estados Unidos têm? Essencialmente é Minuteman 3 e Trident. Não tem outro modelo, é Minuteman e Trident. Então, se 400 Minuteman não explode mais, por que os outros milhares explodiriam? Se eles não sabem como operar 400, por que eles saberiam como operar os outros? É lícito supor que eles simplesmente não sabem. Então o poder nuclear americano é um tigre de papel. Mas você falou, opa, alto lá, tem os Trident. Os Trident são perigosos porque são lançados de submarinos. Ok. Lançar um Minuteman de um silo, cara, eu não consigo imaginar uma coisa que deveria ser mais fácil. Você ter um silo, que é um lançador fixo, e você solta os Minuteman. Simples assim, é um foguete. Você tem uma plataforma de lançamento de foguete. De uma plataforma de lançamento de foguete, você solta um foguete. Compara isso com a dificuldade de soltar um míssil de um submarino. Só compara. E aí é possível que você chegue à conclusão que soltar os Trident seja mais difícil que os Minuteman. E outra coisa, quem disse que o tal míssil que eles não conseguiram soltar no meio do oceano foi o Minuteman? Faz sentido que seja um Trident, já que ele estava no meio do oceano. Então, apesar de eles terem falado, ó, lançamos da Califórnia, ou lançamos no estado de Washington, e aí ele se perdeu no meio do mar, quem garante que eles estavam dizendo a verdade? Podem muito bem ter lançado do oceano. E aí não seria um Minuteman, seria um Trident. E aí não seria apenas os Minuteman que eles não sabem mais como operar. Seriam os Tridents também que eles não estão sabendo. Por que isso acontece? Porque a tecnologia hoje, ela é digital. Enquanto tanto os Minuteman quanto os Trident são armas analógicas. Traduzindo, não tem eletrônica nelas. É mecânica. E quantos engenheiros restaram nos Estados Unidos que sabem operar armas, equipamentos, né? De mecânica ultra complexa? Vivo nenhum. Esse é o ponto.
O grau da degradação da mão de obra americana chegou nesse nível. Não tem mais profissionais vivos que sabem operar essas máquinas, porque elas têm uma mecânica extremamente complexa. Mecânicas extremamente complexas exigem um conhecimento em mecânica complexo. Precisa ser engenheiro, pelo menos. E não tem isso nos Estados Unidos. Os engenheiros se tornaram operadores do mercado financeiro. Se tornaram administradores de empresa, que paga muito mais, né? E a questão nos Estados Unidos é capitalismo, é salário, é o dinheiro que você ganha. E aí você tem uma situação inaudita que os Estados Unidos até podem ter armas nucleares, mas a questão subjacente é quantas pessoas sabem operar essas armas. A Rússia tomou cuidado de nunca deixar esse conhecimento se perder. Certo? Nunca deixar esse conhecimento se perder. Os russos sabem operar. Você fala, os russos operam, inclusive na guerra da Ucrânia, velharias da década de 50. E é verdade. Alguns mísseis, algumas armas usadas na guerra da Ucrânia são realmente da década de 1950. Você sabe o que isso significa? Que existe na Federação Russa muitas pessoas que sabem operar tecnologia de 70 anos atrás. Não se perdeu o conhecimento técnico. E nos Estados Unidos? Existe? Pelo jeito, não. Considere que as últimas armas nucleares que eles têm foram fabricadas há 50 anos atrás. E aí a gente chega à conclusão que é muito pouco provável que realmente exista engenheiro e mão de obra qualificada para operar essas armas. 50 anos atrás, a eletrônica estava começando. As armas dos Estados Unidos nunca foram realmente atualizadas, diferente das armas russas, que mesmo na pior época, a época do liberalismo, a época que eles tentaram levar a democracia para a Rússia, né, com Mikhail Gorbachev e Boris Yeltsin, mesmo na pior fase, a Rússia nunca descuidou disso. Jamais descuidou. E os Estados Unidos, exatamente na melhor fase, descuidaram. Porque estava com o rei na barriga, né? A arma deles era o dólar. A arma deles eram as sanções. Eles eram a hiperpotência. Eles não precisavam se preocupar com mais nada. E os engenheiros deixaram a pátria para ganhar dinheiro. Passaram a servir ao Deus do dinheiro. Resultado. Não sei quantas armas nucleares os Estados Unidos têm que ainda saibam operar. A julgar pelo parceiro deles, o Reino Unido, não deve ser muita coisa não, porque esses dias aí para trás, o Reino Unido estava na busca de um comandante de submarino e teve que recorrer ao LinkedIn para ver se achavam um. Esse é o status das Forças Armadas no Ocidente. Correto? Então eles têm armas? Tem. Sabem operar elas? Olha, cara, isso é duvidoso. Certo? Não vou nem falar de que eles não têm, por exemplo, mísseis hipersônicos manobráveis. Todo ICBM é hipersônico. Todo ICBM é hipersônico. Certo? Todo míssil intercontinental é hipersônico. A partir do momento que ele sai da troposfera, sem a resistência da atmosfera, a velocidade dele chega, sem muita dificuldade, a 20 mil km por hora. Certo? O mais rápido de todos é russo, chega a 33 mil km por hora, o Avangard. Mas aí tem uma questão. Diferente dos ICBM, que tem trajetória balística. O que é trajetória balística? Depois que são lançados, você não pode mudar o curso deles. Significa que a defesa do país que vai receber essas armas, se estiver bem posicionada por radares, satélites, sabendo de onde ele foi lançado e sabendo a trajetória inicial dele, pode calcular a velocidade que ele está seguindo e pelo rumo, pela direção, eles conseguem calcular aonde eles vão chegar e quando. É assim que funciona. Só que mísseis hipersônicos de trajetória não balística, aí não dá para você fazer isso. E o Avangard é exatamente isso.
ele tecnicamente é um planador hipersônico. Quer dizer que você solta ele já de um outro míssil. O que é o Sarmat? O Sarmat é um foguete. Sarmat RS-28, né? É um foguete. Dentro dele está os Avangard. Perfeito? E não é só o Sarmat que pode levar os Avangard. Tem vários foguetes. Na prática é isso, ele lança de foguete. Do espaço, ele abre a boca, vamos dizer assim, e os mísseis saem. Os próprios Estados Unidos fazem isso. Para quê? Porque é uma maneira de você dificultar a detecção desses mísseis, de você dificultar que o inimigo saiba a direção que esse míssil está seguindo. Só que, por exemplo, no caso do Avangard, que não é o único, você lança ele de um Sarmat, que nem é o mais rápido dos foguetes lançadores dos VLS da Federação Russa. Tem outros mais rápidos, mas não com capacidade de carga tão grande, mas tem outros mais rápidos. Você espera chegar a uns 400 km de altura, abre a boca e aí saem os mísseis. Só que o Avangard não tem trajetória balística. Ele é um planador, cujo caminho a ser percorrido até o alvo é controlado por inteligência artificial. Quer dizer que ele faz curvas, sobe, desce. E é um planador de motor nuclear. Então, bom, por isso ela atinge velocidades inconcebíveis para outras armas. De Mach 33, por exemplo. Não tem como ser detido. Não tem como ser localizado. Você não pode fazer nada contra ele. Até porque você não sabe onde ele vai cair, nem quando, nem que trajetória vai percorrer. Então, é uma arma que não tem defesa contra ela. Certo? Os Estados Unidos não têm mísseis hipersônicos. E eu posso falar até de um modelo mais simples, tipo Kinjal. Kinjal também é lançado de armas em movimento. No caso, o Kinjal ele é lançado de aviões, né? O MiG-31K, o Tupolev Tu-22M, por exemplo. O Sukhoi Su-57 também consegue lançar ele. Você pega uma aeronave, seja um caça, como o Sukhoi ou o MiG-31K, ou um caça-bombardeiro, como o Tupolev Tu-22, e lança ele numa velocidade já muito grande, pode chegar a 3.000 km por hora. No caso do MiG-31K. Então o MiG-31K atinge a velocidade máxima e solta os Kinjal, os dois. Quer dizer, um só, consegue lançar um só. O Tupolev Tu-22M atinge uma velocidade um pouco menor, na faixa de 2.300 km por hora. Mas voa muito mais longe, a autonomia dele é muito maior, e pode levar 4 Kinjal. E dessa velocidade você lança ele, você não gasta energia para subir. Ele é lançado de uma altitude muito alta. Outra vantagem do MiG-31K, ele ultrapassa 20.000 metros de altura. O MiG-31K é muito rápido, 3.000 km por hora, e chega a mais de 20 km de altura. Você vê a curvatura da Terra do alto de um MiG-31K. E você lança, já fora da troposfera, na estratosfera. E aí o Kinjal faz a mágica dele. E aí ele também não tem uma trajetória balística. Ele pode ser controlado, é uma decisão do piloto, é uma decisão do sistema pele inteligente, é uma decisão que pode ser tomada em terra, a trajetória que ele vai seguir. Os Estados Unidos não têm esse tipo de arma. Aí eles não têm porque não querem? Não, eles não têm porque não conseguem fabricar. E aí é uma coisa interessante, esse não conseguir fabricar. Tanto porque não dominam a tecnologia, quanto porque não dominam a engenharia, quanto porque não dominam a produção. Eles não entendem a tecnologia, eles não conseguem fazer e eles não conseguem fabricar. Então esse país que vai assustar a Federação Russa, certo? O domínio dos Estados Unidos do mundo foi o domínio do dólar. Mas mais do que isso, o que garantia que todos os países do mundo usassem o dólar? A ameaça.
Use o dólar, camarada, senão nós vamos levar a democracia até você. Se você ousar vender o petróleo numa moeda que não é o dólar, a democracia vai ser entregue a você. Saddam Hussein, que era aliado dos Estados Unidos, foi aliado dos Estados Unidos na guerra contra o Irã, por 10 longos e terríveis anos, aprendeu isso da pior forma. Gaddafi, que chegou a acreditar na França, acreditar no Reino Unido, abandone seu programa nuclear, seja aceita na comunidade internacional, nós vamos te aceitar. Perdeu a vida para acreditar nos Estados Unidos e seus aliados. Certo? Quando ele tinha uma extensa rede de tubulação e resolveu transportar água ao invés de petróleo, quando ele resolveu criar uma moeda comum no continente africano que fosse baseada em coisa que os nossos irmãos da África tinham, como ouro e petróleo, ao invés de dólar, aí os americanos, através da OTAN, resolveram levar a democracia até ele. Então, você obedece aos Estados Unidos, a democracia vai ser levada até você. Agora, quando o país deixa de ser uma potência militar, bom, aí que eles não estão conseguindo levar a democracia para o Iêmen. Certo? Não estão conseguindo levar a democracia para o Iêmen. Não vou dizer Rússia, não. O que aconteceu no Afeganistão durante 20 anos? Entraram lá com o Talibã, que foram eles que criaram. Assiste Rambo 3. Assiste Rambo 3. Você vai ver os Mujahedin, os guerreiros da liberdade. Sabe quem são esses Mujahedin? Os Talibã. Os mesmíssimos Talibã. Então, os Estados Unidos mandam um saudita que estudou nos Estados Unidos, Osama Bin Laden, para o Afeganistão, certo? Esse saudita percebe que o problema do mundo não eram os comunistas, se rebela, se associa aos Mujahedin, que trocam de nome para Talibã, e aí operam contra os interesses americanos, porque eles entendem que os Estados Unidos eram o grande Satã. O problema não era a União Soviética, certo? E aí eles são inimigos. Quando um grupo de 26 pessoas, 20 das quais sauditas, 5 árabes, nascidos nos Emirados Árabes Unidos, e um egípcio, atacaram as Torres Gêmeas, os Estados Unidos, diante da conclusão que 20 sauditas, liderados por um saudita, financiado com dinheiro saudita, numa estrutura montada na Arábia Saudita e com treinamento saudita, fizeram o que fizeram, é óbvio que a culpa só podia ser do Afeganistão e do Iraque. Faz todo sentido do mundo, não é? O chefe, o líder, era terrorista saudita, a organização era saudita, o financiamento era saudita, o treinamento foi feito na Arábia Saudita, as pessoas eram sauditas, então é óbvio que a culpa era do Afeganistão e do Iraque. Essa é a lógica dos Estados Unidos. Já viu a fábula da raposa e do coelho? Então é a mesma lógica. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então os Estados Unidos sempre usaram a força, o poder militar, para impor a própria vontade e impor o dólar. Sem essa força, sem esse poder militar, que, repito, cara, olha a vergonha, a humilhação que está acontecendo nesse exato momento. Veja bem, ao que consta, os Estados Unidos mandaram um recado para a China, para mandar um recado para o Irã, para mandar um recado para o Iêmen, para mandar um recado para os Houthis, para mandar um recado para o Al-Ansarallah, para eles atacarem menos os barcos no Estreito de Bab el-Mandeb. Hã? Isso é poder? Desde quando? Ó, o trem foi passar em cima de nós. Vamos registrar esse momento.
Eu fico impressionado com esse pé de acerola amarelo, porque ele dá o ano inteirinho. Mas vamos lá. Cara, se você tem que pedir para pedir, você não tem poder. E olha o cinismo. Porque do mesmo jeito que estão os Estados Unidos pedindo, implorando ao Al-Nasrallah para segurar a mão, praticamente no dia seguinte eles declaram apoio ao Estado de Israel contra a decisão da Corte Internacional de Justiça em Haia. Cara, fala sério. Eles não têm lealdade. Eles tinham poder. Lealdade eles nunca tiveram. Nem decência. Esse é o ponto, cara. Não tinham lealdade nem decência. Eles faziam o que faziam porque podiam. Só que agora não pode mais. E os Houthis os desafiam. E é fácil entender como os Houthis os desafiam. Eles, em primeiro lugar, fabricam as próprias armas. Algum país, que eu não imagino qual, né? Que tem uma capacidade industrial quase infinita, manda as peças, outro que eu também não imagino qual, de forma 237 mil engenheiros por ano, 10 vezes mais que o Brasil, e ensina eles e forma engenheiros no próprio Iêmen. Com engenharia e equipamento, você monta suas próprias armas. E aí alguém até falou, mas os Estados Unidos têm um plano mirabolante de bloquear a entrega de arma para os Houthis. Cara, vocês conseguem entender o tanto que isso é burro? Como é que eles vão bloquear a entrega de arma para os Houthis se os Houthis fazem as próprias armas? Eles imaginam o quê? Que o Irã manda arma para os Houthis? Não. Eles imaginam que essas armas chegam de navio, essas armas chegam da Arábia Saudita, pela fronteira, pelo deserto. Eles acreditam realmente que a Arábia Saudita ainda encara os Houthis como inimigos. Os Houthis não fariam nada do que estão fazendo se a Arábia Saudita não fosse cúmplice. Até os cachorros entendem isso, menos os americanos. Eles ainda acreditam que Bin Salman está do lado deles. Uau! Né? Mas poder militar, nós vimos que pode ser contestado. E o poder econômico? Gente, poder econômico eu acabei de fazer uma sequência de vídeo demonstrando que já era. É uma dívida pública só do governo federal de 34 trilhões de dólares. Uma dívida externa, que é particular, de 26 trilhões de dólares. Um déficit em transação corrente, que também é particular, de 34 trilhões de dólares. Então soma o déficit privado com a dívida privada mais o déficit na transação, quer dizer, déficit comercial, que é de 1 trilhão por ano, e você vai ver que a dívida privada dos Estados Unidos é de 60 trilhões. A dívida pública total é de 70 trilhões de dólares. Certo? A dívida pública federal é só a metade dela. Então, cara, a soma total da dívida do país ultrapassa os 130 trilhões de dólares, 5 vezes o PIB. É quase a soma total da riqueza da humanidade, que é de 170 trilhões de dólares. É uma dívida que não tem a menor chance de ser paga. Vamos relembrar pela enésima vez Michael Woods. Uma dívida que não pode ser paga, não será paga. Então eles são um país endividado. De cada 4 bens industriais vendidos nos Estados Unidos, 3 são importados. Eles fabricam só 25% dos bens industriais que eles consomem. Então eles dependem imensamente do que importam, seja diretamente da China, seja através
de países que fabricam coisas chinesas e embalam como se fosse delas. Por exemplo, qual que é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos hoje? Deixou de ser a China, é o México. Mas qual empresa mexicana vende para os Estados Unidos? Praticamente nenhuma. É a empresa chinesa que usa maquiladora mexicana. Produz na China, embala no México e manda para os Estados Unidos. Embala na Indonésia, nas Filipinas, na Malásia, em Taiwan. Mas é chinês. Então eles não têm mais poder econômico. A infraestrutura do país está em frangalhos. Toda semana tem um descarrilhamento. Os Estados Unidos não tem 1 quilômetro de rede de trem-bala. A China tem 46.800 quilômetros. Dá a volta na Terra e vai nos Estados Unidos de leste a oeste. Ida e volta. E os Estados Unidos não tem 1 único quilômetro. Qual foi a última vez que vocês viram uma grande ponte ser inaugurada nos Estados Unidos? Uma grande usina hidrelétrica. Uma grande rodovia. Uma grande ferrovia. Um grande porto. Não viram, cara. Não viram porque não tem. Certo? Compara as estações ferroviárias. Coloca aí no Google. Compara a estação ferroviária Grand Central de Nova York com a estação ferroviária central de Beijing, que é o Xangai. Compara um aeroporto dos Estados Unidos qualquer com um aeroporto da China. Compara o porto de Oakland nos Estados Unidos com um porto grande qualquer, pode ser qualquer um da China, cara. O maior porto do mundo, de Xangai. Compara com o maior porto dos Estados Unidos, que não está entre os 10 maiores do mundo, de Oakland. Eles não têm infraestrutura. A Europa, olha só a Europa. Os americanos estavam vendo um relacionamento econômico grande entre a Europa e a Rússia. A Rússia vendia gás, petróleo, energia, urânio, carvão, barato para a Europa. E ganhava dinheiro. A Europa comprava essas matérias-primas, né? Fontes energéticas baratas e fazia dinheiro. Estava todo mundo ganhando. Os Estados Unidos inventam a guerra contra a Ucrânia, manda os europeus parar de comprar da Rússia, sanciona a Rússia. Mas a Rússia está ficando ótima, ficou muito bem. Quem se lascou foram os europeus. E os americanos, não, gente, ó, nós vamos vender para vocês gás. Tá, 4 vezes mais caro. Vocês vão quebrar e as famílias de vocês também. Mas a gente vai vender. Agora sabe o que o Biden anunciou? Que não vai mais vender. E o Catar também não vai mais vender, porque o Mar Vermelho é inseguro. Os Emirados não vão vender, o Kuwait não vai vender, ninguém vai vender para eles. E eles não têm. Então agora, os Estados Unidos não vendem, os árabes não vendem, e os russos não vendem. E os europeus não têm. O que eles vão fazer? Foram traídos, foram enganados. Certo? Então, sem poder econômico. Porque o dólar existe, gente, enquanto a Arábia Saudita quiser. O dia que a Arábia Saudita falar nós, e por nós não é só a Arábia Saudita. São todos os vizinhos. A Arábia Saudita fala, os vizinhos obedecem. Catar, Bahrein, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Omã, eles não são besta de desafiar a Arábia Saudita. O dia que a Arábia Saudita falar, não vamos, e é lógico que a Venezuela e a Rússia vai seguir, né? Com o maior prazer do mundo. O dia que a Arábia Saudita falar, não vamos mais vender petróleo em dólar, acabou o dólar, cara. Acabou o dólar. Se acabou o dólar, acaba os Estados Unidos. Então o poder econômico deles também é um tigre de papel. Sem poder econômico, sem poder militar. E enfrentando uma guerra civil iminente, cada vez mais provável, o sistema político caótico, o que vai ser feito nos Estados Unidos? Já é um tigre de papel. Vai pegar fogo e virar cinza. É isso. Muito obrigado. Nos siga se você não seguir. Curta, compartilhe. E até a próxima.